Alguém já parou para pensar como alguns criadores de conteúdo conseguem transformar visualizações em verdadeiros impérios? Bom, hoje a gente vai mergulhar na estratégia de um mestre nisso, o Alex Hormozi. Vamos desvendar o framework que ele usa para construir uma influência que de fato vende, e não só entretém. Vamos descobrir o que está por trás desses números gigantescos. Para começar, olha só esse número, 32,7 milhões. Essa foi a quantidade de views que o Alex Hormozi bateu no YouTube em um único mês. É um número que muito criador de conteúdo sonha em alcançar, sei lá, em um ano inteiro. Mas acredite, isso é só o começo da história. E o que essas visualizações todas geraram? Bem, em apenas 72 horas, o lançamento do livro dele levantou mais de 100 milhões de dólares. Isso prova, que a atenção que ele gera se transforma em ação de verdade. E como ele conseguiu isso? Com um volume de produção que é francamente impressionante. 35 mil peças de conteúdo em um ano só. É uma verdadeira máquina. Mas claro, a quantidade sozinha não explica esse sucesso todo não. Com números assim, a meta parece óbvia, conseguir mais e mais visualizações. Só que o Hormozi dá um alerta sobre essa armadilha. Ele defende que essa busca sem fim por views pode, na verdade, sabotar o objetivo real. Então, qual é o verdadeiro jogo aqui? E é aqui que a gente chega no ponto central do problema. Essa batalha entre visualizações e influência de verdade. São duas coisas bem diferentes, e entender essa diferença é, assim, crucial. O Hormozi diz que muitos criadores agem como se estivessem pescando com uma rede de arrasto, sabe? Pegando tudo que aparece pela frente, tipo um vídeo viral de uma avó dançando. Isso até gera views, mas atrai o público errado. A estratégia de verdade é pescar com uma lança, mirar precisamente no cliente ideal, que é a única pessoa que realmente importa. Certo, então, como a gente troca a rede de arrasto pela lança? O Hormozi propõe uma solução que é bem elegante e poderosa. Um framework de 4 partes, chamado SPCL, que foi desenhado para construir influência de forma cirúrgica. Mas primeiro, vamos definir o que é influência de verdade. Não tem nada a ver com fama ou popularidade, tá? Pro Hormozi, influência é uma coisa prática, que dá pra medir. É a alta probabilidade de alguém fazer o que se pede. Pode ser algo simples como curta este vídeo ou algo grande como compre meu produto. O ponto é mover as pessoas pra ação. E esse framework, o SPCL, é construído em cima de 4 pilares: status, poder, credibilidade e afinidade, que em inglês é likeness. Cada um deles é importante, mas a mágica de verdade acontece quando eles trabalham juntos, criando uma influência que é quase inabalável. Bora analisar cada um desses pilares para entender direitinho como eles funcionam e como dá para começar a construir cada um deles no próprio conteúdo. Então, aqui está o resumo da ópera. Status tem a ver com o que se controla. Poder é sobre os resultados que se gera para os outros. Credibilidade é a prova que vem de fora. E afinidade é a conexão pessoal. Pensa neles como blocos de construção. Sozinhos, eles são úteis, mas juntos eles constroem um arranha-céu de influência. O primeiro pilar, então, é o status. De forma bem simples, é ter controle sobre alguma coisa que o público quer muito e não consegue ter facilmente. Isso pode ser um conhecimento exclusivo, acesso a uma comunidade fechada ou até a própria atenção. Se você tem algo que eles querem, você tem status. A analogia do bartender aqui é simplesmente perfeita. Num bar lotado, ele é a pessoa mais importante, porque ele controla o que todo mundo ele quer. Fora do bar, esse status some. E isso ensina uma lição fundamental. O status depende do contexto. É preciso ter status para o seu público. Agora a gente chega no que o Hormozi acha que é o pilar mais importante de todos, o poder. Isso não tem nada a ver com autoridade, mas sim com resultados. Imagina que você dá uma dica, a pessoa segue e consegue um resultado bom. Ela vai voltar para pegar mais dicas. A cada ciclo desses que dá certo, sua influência, ou seja, seu poder sobre ela cresce. Essa citação é ótima para diferenciar as coisas. Um herdeiro tem status, que ele herdou. Mas a pessoa que te deu uma dica de ação que dobrou o seu dinheiro, essa pessoa tem poder, que foi conquistado. O status atrai a atenção, mas é o poder que comanda a lealdade. Em seguida vem a credibilidade. É a prova social, a validação que vem de fora. Não é o que a gente fala sobre si mesmo, mas o que os outros, ou fatos que não dá para questionar, dizem sobre a gente. Pense em depoimentos, estudos de caso, prêmios, certificações. E que exemplo absurdo. O Hormozi podia simplesmente ter dito que vendeu muito. Mas em vez disso, ele trouxe os juízes do Guinness World Records. Ele não fez uma afirmação. Ele apresentou um fato certificado. Isso transforma qualquer desconfiança em confiança na hora. O último pilar é a afinidade. É a conexão humana. A gente tende a confiar e ser mais influenciado por pessoas que a gente sente que são como a gente. Seja por compartilharem a mesma jornada, os mesmos valores ou até o mesmo senso de humor. E como isso tudo se junta? A analogia dos pais é simplesmente genial. Pensa só, eles têm status porque controlam os recursos, comida, dinheiro. Eles têm poder porque milhares de vezes eles nos disseram para fazer algo que deu certo. E eles têm afinidade porque a gente literalmente se vê neles. A credibilidade pode até variar, mas com os outros 3 pilares tão fortes, a influência deles é gigantesca. É a tempestade perfeita da influência. Ok, entendemos a teoria. Mas como é que a gente aplica esses 4 pilares na nossa estratégia de conteúdo do dia a dia? É isso que a gente vai ver agora. O Hormozi usa uma história de um evento com influenciadores para explicar um ponto. As celebridades tradicionais mal foram aplaudidos. Criadores de vídeos curtos receberam um pouco mais de aplauso. Youtubers de vídeo longo, mais ainda. Mas quando os streamers que passam horas ao vivo interagindo com o público entraram, o estádio veio abaixo. Por quê? Mais tempo de tela significa mais chances de criar esses ciclos de reforço, de construir poder e afinidade. O que isso nos mostra é que a gente precisa de uma mudança de mentalidade. Temos que parar de pensar em mídia social, que foca em entretenimento para massa, e começar a pensar em mídia de interesse. O objetivo não é entreter todo mundo, mas sim educar e resolver problemas para as pessoas certas. O resultado, um público menor, mas infinitamente mais valioso. E aqui está a grande virada de chave. Hoje, o próprio conteúdo já é a segmentação. Não precisa ser um gênio dos anúncios. Se for criado o melhor conteúdo do mundo sobre concerto de pianos, pode ter certeza, o algoritmo vai trabalhar para você, entregando esse conteúdo diretamente para quem precisa. O foco tem que ser no valor, e o público certo vai chegar. Bom, se o objetivo não é mais ter o máximo de visualizações, então como a gente mede o sucesso? É preciso de uma nova métrica, uma nova estrela guia para a nossa estratégia. Isso significa, antes de tudo, ter expectativas realistas. Se o público-alvo são donos de negócios, que são só 9% da população, o teto de visualizações vai ser naturalmente menor do que o de um canal de comédia. Isso não é só ok, é o objetivo. É falar com os 9% que importam.
Então, a lição final é essa. Pare de olhar para o número de seguidores. Comece a olhar para a profundidade da sua influência. O foco tem que ser entregar tanto valor, mas tanto valor, que um público pequeno e dedicado se torne um maior ativo. Como o próprio Ramsey diz, existem negócios de $1 milhão com menos de 5 mil seguidores. Isso não é mágica, é o poder da influência de verdade. E isso nos leva à pergunta final, talvez a mais importante de todas. Se fosse para ignorar completamente as visualizações e os seguidores amanhã, que única métrica seria usada para saber que o conteúdo está de fato funcionando? Seriam as vendas? As mensagens diretas de clientes ideais? A resposta para essa pergunta não é só um número, é a sua nova estratégia.